Graça e paz, amados, vamos fazer a exposição do capítulo 3 do segundo livro dos dois reis. Terminamos o capítulo 2 com a ascensão do profeta Elias e o início do ministério do profeta Eliseu. Lembrando que quem está reinando no reino do norte de Israel é a dinastia do rei Saul, do rei Acabe. Uma dinastia já sobre o juízo de Deus. Eis que trarei o mal sobre ti. Essa profecia veio para Acabe. Lançarei fora a tua posteridade, arrancarei de Acabe todo homem escravo livre em Israel, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. 1 Reis, capítulo 21 e 22. Então nós temos a dinastia de Acabe já começando a reinar e já sobre o juízo de Deus. Já te arrancarei, quer dizer, vão morrer. Se foi como Jeroboão e como Baasa, morreram todos. Nós vimos no começo já, o primeiro filho de Acabe começa a reinar e morre. Com 2 anos de reino, cai, fica doente e morre. Lá na frente, Jeú matando os 70 filhos de Acabe. Mas nós estamos no reino de Jorão, que começa a reinar, reina 12 anos, faz o que era mal aos olhos do Senhor, segue os pecados de Jeroboão, ou seja, o bezerro de Betel, de Dan, ele continua adorando. Aliás, todos os reis de Israel, porque quem tirou aqueles bezerros foi Josias, o rei Josias, quando começou a reinar e dominou sobre o reino do norte e do sul, porque no reino do norte o povo e o rei já havia sido levado para o cativeiro. Então o rei Josias destrói aqueles bezerros. E ele faz uma coisa diferente, ele tira os altares de Baal. Ele derruba os ídolos, ele derruba as imagens, tira, derruba. Enfim, não sei se tira, se deixa lá. Enfim. Mas ele faz isso. E a gente vai ver lá na frente que por causa disso ele vai se sentir servo de Deus. É como os crentes que a gente vê hoje em dia. Se acham que Deus tem, por ele supostamente ter aceitado Jesus, como a gente vê algumas denominações, que o Jesus deles é o falso, porque surgirão falsos cristos, falsos mestres. Então Jesus é o falso, que a pessoa continua como está, não há uma transformação de vida. Ele acha que agora Deus tem que guerrear as guerras dele, que não pode ser mais derrotado, que é só vitória. Isso aqui a gente vai ver lá na frente, esse rei, Jorão, com esse tipo de comportamento. Então ele começa a reinar e herda um problema do irmão dele, que foi a revolta dos moabitas. Os moabitas deixaram de pagar o alto imposto. Ora, Messa, rei dos moabitas, era criador de ovelhas e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, pois que morrendo Acabe, o rei dos moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Imagina o baque que isso deu na economia. Dá uma pesquisada aí, quanto vale um animal desse hoje? Hoje. É muita grana, hein? É muita grana. É muito dinheiro. E era um animal que tirava sua lã, vendia, comercializava. A gente sabe o valor que tem esses animais. Até hoje. Era um imposto. Mas enfim, era cobrado pelo rei de Israel ao rei dos moabitas. Eles eram subjugados por Israel. Aí nós vamos fazer um panorama sobre os moabitas. Vamos falar da origem. Eles vieram do incesto com as 2 filhas de Ló. Aí surgiu Moabe e Amon. E esses 2 eram irmãos. Dali surgiu Moabitas e Amonitas, que sempre, ou em algumas vezes na Bíblia, eles lutavam juntos contra os seus opositores. Onde que a gente vai ver isso? Então, eles vão se juntar contra Moisés. Eles e mais alguns reis. Quem era o rei dos Moabitas na época? Baraque. Baraque era o rei dos Moabitas. Tentou alugar um profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Conseguiu uma vitória parcial, porque Balaão achou um meio
de destruir o povo de Deus é fazê-los pecar. Então enviaram mulheres prostitutas e eles se prostituíram. Enfim, morreu muitos israelitas. Mas, aí nós vamos ver isso aí no capítulo 25 de Números. E no capítulo 31, aí Deus vai mandar Moisés organizar o povo, né? E partir para a guerra contra os moabitas. E pelejaram contra Midian e como o Senhor ordenara a Moisés. E mataram todos os homens. Com eles mataram também os reis de Midian, a saber, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis de Midian. Igualmente mataram a espada Balaão, filho de Beor. Essa colisão estava liderada por quem? Baraque. Números, capítulo 22, versículo 4. Nesse tempo, Baraque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então, o primeiro confronto com os Moabitas foi lá na região deles, antes de atravessar o Jordão. Ali, próximo a Jericó, a gente vê o confronto de Moisés com os Moabitas. Deus mandou destruir, confrontar os Moabitas. E ali foi o primeiro confronto que mataram todos os homens e trouxeram as mulheres, arrumaram um problema lá com Moisés. E voltamos em Juízes, no capítulo 3, lá no começo dos Juízes. Sabe quem foi o primeiro povo a escravizar o povo de Israel? Um dos primeiros, não foi o primeiro, né? Foi um dos primeiros povos a escravizar o povo de Israel durante 18 anos, os Moabitas. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel por terem feito o que era mal aos seus olhos. Eglon, unindo a si os amonitas, olha só como é que eles andavam juntos, os amalequitas, foi e feriu Israel, tomando a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, 18 anos. Tomaram de Israel a cidade das palmeiras, que era Jericó, que havia sido tomada por Josué. E agora eles tomam de novo. Israel vai servir os moabitas durante 18 anos. Então, nós temos uma guerra aí constante contra os moabitas. Na época do rei Davi, que os moabitas foram subjugados e passaram a pagar esses impostos. Não tão alto assim, né? Porque eu acredito que cada rei que passava ajustava os seus impostos e Acabe jogou bem alto. Mas na época do rei Davi, os moabitas tinham um relacionamento com Israel. Até porque a bisavó de Davi era moabita, Ruth, a moabita. Então Davi tinha um bom relacionamento, ele chegou a mandar para lá seus pais, lá para aquele reino de lá, mandou seus pais. Tinha um bom relacionamento, mas quando o rei que era amigo de Davi, que me falha a memória agora o nome, morreu, aí Davi mandou suas condolências. Então os servos de Davi voltaram humilhados, a gente já conhece essa história. Aí houve uma guerra, Davi foi, eles chamaram Davi para a guerra e ele foi e subjugou os moabitas. Do mesmo modo, derrotou os moabitas e os fez deitar do lado do chão e os mediu com uma corda, calculando 2/3 deles destinados à execução e 1/3 livre da morte. Assim os moabitas se tornaram servos, pagando tributo na época de Davi. Os moabitas, eles foram subjugados por Davi e agora eles estão se revoltando, se rebelando. Então é um problema para o rei Jorão resolver, já que o seu irmão não pôde. Imagina o baque que isso deu na economia de Israel. O povo lá, aquela turma esperando 100 mil carneiros, 100 mil cordeiros, e não chega. Isso devia ser um imposto, eu creio que seria anual, mensal, acho que não seria nem possível, 100 mil animais mensalmente, mas anualmente é bem provável que seja, mas não chegou. Então isso deu um baque na economia lá
em Israel e o povo saiu do jugo. Outro povo que vai entrar nessa história, porque o rei de Israel ele vai chamar agora o seu parente, o sogro da sua irmã. A gente vai lembrar que no contexto dessa história, Josafá está reinando no reino do sul e a filha de Acabe está casada com o filho dele, que é Jeorão. Não é Jorão não, Jeorão. Então eles estão familiarizados. Aquela guerra que existia entre Reino do Norte e Reino do Sul, ela acaba, porque eles fazem aliança. Eles são parentes, eles são amigos. Então Josafá é chamado para essa guerra. E Josafá, não, eu vou. Meus homens serão como os teus, meus cavalos como os teus cavalos, vamos embora. É uma guerra difícil, longe, tem que viajar. Mas ele se prontifica. Eu não sei como é que você vai para a guerra com uma dinastia que está debaixo do juízo de Deus. É complicado. A outra guerra que Josafá foi, com Acabe, o Senhor repreendeu, falou, devias tu ajudar o ímpio? Mas agora o Jorão tem um álibi. Ele diz que está. Certamente ele diz que está servindo o Senhor. Só por quebrar o altar, a imagem de Baal. Então Josafá vai. E quem que Josafá vai arrastar para essa guerra? Que era um povo que estava subordinado a ele, que também foram dominados. É bom nós fazermos um contexto histórico dos edomitas. Quem eram os edomitas? A gente passar assim batido, sem saber quem eram os edomitas. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Descendentes de Esaú. Olha só. Um povo que se vende, como Esaú, trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Então eles se vendem fácil, os descendentes de Esaú. E são os edomitas. Que povo! Lá na frente, 2 Crônica 20, versículo 2 e 3. Aqui Josafá colocou um rei para reinar sobre eles. Depois eu vou te provar isso aqui na Bíblia. Mas lá na frente eles vêm contra Josafá. Eu vou te mostrar esse texto aqui em 2 Crônicas 20, 2 e 3. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Azazazon, Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Então aqui vem os moabitas, amonitas, são irmãos, lutavam juntos, pelo menos nas guerras. Eles eram o povo nômade, que viviam saqueando Israel em épocas passadas. Permissão de Deus por causa dos pecados de Israel. Então os edomitas têm um rei colocado por Josafá e estão subordinados a ele. É por isso que os moabitas lá na frente, vamos falar, os reis se enfrentaram, se mataram, aquilo lá é sangue. Porque eles conheciam o caráter dos edomitas, que não era nada bom. Olha só, o que nos garante que eu estou falando que eles estavam com o rei colocado por Josafá. 2 Reis, capítulo 8, versículo 20. Nos dias de Jeorão, os edomitas se rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Aí saíram do domínio de Josafá, no caso, aqui é o filho de Josafá, saíram do domínio, procuraram seu próprio rei, e dali para frente eles foram rebeldes ao reino de Judá. Nunca mais eles se submeteram ao reino de Judá. Lembrando que os edomitas foram os primeiros inimigos levantados contra Salomão. Lembra? Lembra de Haddad? O jovenzinho que escapou, foi lá para o Egito e volta, e é um calo no sapato de Salomão. Então, esses são os protagonistas dessa história.
que a gente está estudando. Então tá Israel, Judá, Jorão, Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom, que é colocado por Josafá. 3 exércitos, 3 reis. É por onde nós vamos começar essa guerra. Houve essa interrogação e entendem-se, eu não vou entrar nessa polêmica, que quem fez essa pergunta foi Jorão, por ser novo como rei, e Josafá já tinha lutado algumas guerras, já tinha mais estratégia. Então há uma discussão de quem perguntou por onde começariam a guerra. Eles resolveram ir pelo deserto. Não, vamos pelo deserto. E entraram no deserto adentro. Os três exércitos, certamente levaram suas provisões, eles sabiam das demandas do caminho. Levaram água, levaram comida. E lá vão eles. Entraram pelo deserto adentro. 7 dias caminhando e acabou-se a água. E agora? Sem água, sem vida. Onde não tem água, não tem vida. O que fazer? Por isso que o salmista disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu olho para o monte, de onde vem o meu socorro? Quem vai socorrer? A gente lembra logo: o Senhor é o meu socorro e a minha fortaleza. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. Então ele traça o plano de guerra. Vamos. E cai pelo deserto adentro, agora falta água. E quem é o culpado? O Senhor nos trouxe aqui para nos matar. Interessante, né? As pessoas entram nas guerras e depois: Senhor, por quê? O que o Senhor está fazendo comigo? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? A gente tem Davi como um grande exemplo. Antes de entrar em qualquer guerra, ele consultava o Senhor. Eu vou ou não vou? Qual é a estratégia? Mas eles não consultam o Senhor. Se consultasse, certamente o Senhor daria o sinal verde. Porque Amon, os moabitas, já estavam no juízo, sobre o juízo de Deus. Então eles teriam um sinal verde, mas não consultaram o Senhor. Deixaram, como nós fazemos sempre. Deixa para consultar a Deus na hora do aperto, na hora da angústia. Isso que a Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. São decisões que nós tomamos e depois perguntamos: onde está Deus? A gente caminha para o abismo, depois tem que sair, aí clama a Deus. E Ele permite. Ele permite porque Ele gosta de ser glorificado nas nossas vidas. Mas ali está um homem que teme a Deus, que eu não entendo por que Josafá entrava nesses rolos. Parece que era um marionete, um homem fácil de ser manipulado, um homem muito emotivo, andava pelas emoções. Isso é um perigo. Esse é um perigo, o homem andar pelas emoções, seguir os conselhos dos ímpios, seguir os conselhos que não sejam de Deus. A gente vê Josué passando em aperto. Em vez de consultar o Senhor, consultou os líderes, manda uns 3.000 homens, essa guerra vai ser fácil. E voltaram derrotados, morreram uns 36 homens, voltaram feridos, derrotados. Aí sim, ele vai consultar o Senhor. Isso na guerra contra Ai. Por causa do pecado de Acã, o Senhor deixa de ir com eles. Aí ele vai consultar o Senhor, e o Senhor dá toda a estratégia. Mas Acabe, mas Jorão, naquela ladainha dele, Josafá, lembra de Deus. Ele temente a Deus. Não tem aqui algum profeta do Senhor para o qual nós podemos consultar? Certamente devia ter lá os sacerdotes, que eram os mesmos profetas. Lembrando que os sacerdotes, pelo menos nas guerras passadas, eles iam
levando a arca da aliança, a arca do concerto, é que a gente não sabe. Mas certamente tem sacerdotes. E o rei Josafá, ele fez a organização, né, dos descendentes de Arão. Ele organizou culto, adoração. Aí lembraram do profeta Eliseu. E o rei Josafá conhecia, falou, a palavra de Deus está com ele. Vamos até ele, ele mora por aqui por perto, vamos até ele. A gente vê um ponto interessante. O rei de Israel deve ter chegado lá e Eliseu logo falou para ele, se não fosse por Josafá, eu nem olhava para tua cara. Vai consultar Baal lá, o Deus da tua mãe, dos teus pais. Não é isso que a gente vê acontecer hoje, como eu falei anteriormente? A pessoa diz que aceitou Jesus e não aceitou, porque é o Jesus falso. Aquele do olho azul, do cabelo grande. Porque o Jesus glorificado, quando ele aceita o pecador, que na verdade é ele que aceita, ele transforma. O Espírito Santo trabalha dia e noite para transformar esse homem, essa mulher. E acontece várias mudanças. Na forma de vestir, de andar, de falar, no caráter, no comprar, no vender, no relacionamento familiar. O camarada larga a mulher que não é dele, deixa de ser adúltero, deixa de ser maconheiro, deixa de ser cachaceiro. Isso é o Jesus glorificado. Mas aí o camarada diz que aceitou Jesus, agora é crente, continua com a mesma vida, uma vida de pecado, uma vida idólatra, porque amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então um coração cheio de ídolos, cheio de coisas que ele não abre mão. Ídolo é aquilo que toma o centro das nossas atenções. E se não for Deus, o Espírito Santo ele trabalha para isso. Vai eliminando os ídolos, as coisas. Ele vai nos transformando em luz, em igreja. A igreja não tem luz própria, mas ela reflete a luz de Cristo. Vai transformando esse crente em luz, onde ele chega. Por exemplo, se você acende a luz no quarto, acabou a treva. Onde ele chega, a treva tem que sair. Não combina mais. Mas a gente vê um montão de gente que diz que é crente, que está servindo a Deus, e vivendo no meio das trevas. Vivendo no meio das trevas. E consegue ficar ali. É porque não tem luz, não tem Jesus. Se iludiu, se enganou. Como o Jorão. Ah, tirei o altar de Baal, agora eu sou servo do Senhor. A gente vê até que esse Senhor aqui está maiúsculo. É Deus mesmo. Não é nada, ele está se enganando. E o profeta confronta ele, como nós temos a obrigação de confrontar essas pessoas e dizer para elas que elas não são servos de Deus, coisa nenhuma. Uns pobres coitados. Muitos são uns maconheiros, uns cachaceiros, uns prostituta, que se acham servo de Deus. Ah, eu me acho servo de Deus e sou. Não é. Não é. Pode até se achar. Mas na prática, quando vir o mal, quando vir a guerra, quando vir o tentador, aí a gente vê que não é. E temos que ser profeta como o profeta Eliseu. Confrontar. Teu Deus é Baal. Teu Deus é o mundo. Não ameis o mundo. Você é pegado com dinheiro, com joias, cordões, brinco, maquiagem. Tudo isso é do mundo. Não ameis o mundo. Não vos amaldeis o mundo. O Espírito Santo ele arranca tudo isso. Essa maquiagem do mundo. Porque a igreja, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aí o inimigo vem, bota maquiagem, e mexe na sobrancelha, mexe na orelha, mexe no nariz, mexe não sei aonde. E bota a pessoa à imagem do cão. Conforma com o mundo, a forma do mundo. Toma a forma do mundo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, justamente ao contrário, limpar essas pessoas, limpar-nos de tudo isso. Porque a igreja, ela é santa. Santo quer dizer separado do mundo.
Então, fora maquiagem, fora cachaça, fora maconha, fora cocaína, fora as bebidas alcoólicas e fora a prostituição. Deus ou nada, ele é um Deus zeloso e ciumento. Não pode ficar em cima do muro. Se eu quero Deus, é Deus. Então, Eliseu dá essa repreensão. Vai procurar os seus deuses para te orientar. Vai, caça teu rumo. E ele pede por causa de Josafá, que Deus também está tendo misericórdia. Mais uma vez, ele profetiza. Ele pede um tangedor. E alguém está lá. Esse músico estava lá, né? Porque no exército tem músico. Marinha, aeronáutica, tudo tem músico. Não sei se eles vão para a guerra, certamente. Na época de Gideão, né, a gente vê 300 com o cântaro, 300 com a buzina. Enfim. Então na guerra tem músico. Traz um músico. E ele começa a tanger aquele instrumento. E a Bíblia diz que Deus habita aonde? No meio dos louvores. Deus não vem, não. Ele habita no meio dos louvores. É algo suave, maravilhoso. É uma música que vai mexer com o coração de Deus. Então o profeta começa a profetizar. Vocês não vão ver chuva, nem vento, mas cavem covas nesse vale, porque o vale se encherá. Imagina, coisa terrível, o vale se encherá. E não viram mesmo chuva nem vento, mas aí vem a memória, né? As histórias. O profeta Elias profetizou e não choveu durante 3 anos e meio. Os milagres que Deus havia feito com Israel desde o deserto para cá, era muita coisa. Então, se você tem um Deus que falou e não falhou, desde a tirada deles do Egito, Deus disse para Abraão, vão ficar 400 anos, 430 anos e sairão. E saíram. Vão vencer os inimigos gigantes, venceram e vem. E vem, Deus envia pão, envia água. E quantas vezes Deus enviou água para o povo de Israel, né? Tem a história de Sansão. Senhor, pela mão do teu servo deste esse grande livramento, agora morrerei eu de sede, cairei na mão dos ímpios, dos incircuncisos. A rocha jorrou, ele bebeu água. Então certamente vem a memória, os feitos de Deus. Não sei se esse povo, certamente os de Judá, pelo menos, que estavam com Josafá, eles estavam sendo ensinados. Porque Josafá organizou tudo lá no reino. Organizou o povo, os sacerdotes, os levitas, para ensinarem a lei, passarem as experiências dos antepassados, né? A palavra do Senhor. Agora cá em Israel, a gente vê a dinastia de Acabe, né? Reinou, se não me falha a memória, 42 anos. E o deus dele era Baal. Os sacerdotes eram os sacerdotes de Baal. O que era do Senhor, ele perseguia, matava Jezabel, né? Então a gente tem um povo ali, mas eles cavaram covas. E o Senhor disse, beberão vocês e os seus animais. Esse vale se encherá. E na hora do sacrifício, se não me falha a memória, a hora do sacrifício era 9 da manhã. Aí começa a água brotar e encher o vale. E o inimigo, aí o povo de Israel estão no arraial, lá tranquilos não, iminência de guerra. Eles precisavam de água, eles certamente já tinham bebido água. Estavam certamente fazendo seus preparativos. Quando o inimigo se aproxima, olha no arraial e olha para o chão, o sol já havia saindo, e eles não viram chuva, não viram vento, como Israel também não viu. Então aquilo só podia ser sangue, porque não havia chovido. Deus não precisava fazer um grande milagre, só o raio do sol bateu, o deserto de Moabe era arenoso, tinha aquele barro vermelho,
Então, o que eles viram? Sangue. Sangue. Pelo caráter, mau caráter dos edomitas. Estavam juntos nessa guerra. E as guerras que já haviam visto com Israel e o Reino do Norte e o Reino do Sul, Israel e Judá. Eles falaram, eles se mataram. Agora é só nós saquearmos os despojos. Pensaram que era fácil assim, né? A gente vai ver isso lá na frente. Os Moabitas, os Amonitas, os Edomitas, são esses aqui, que estão aqui a favor de Josafá, voltam contra, mas morrem. Israel vai levar 3 dias saqueando, para ver como era tanto de despojos. Vamos saquear, vamos embora. Saquear. Certamente alguns, com a maioria, largou a espada, soltou a espada só para saquear, né? Alguns imprudentes, outros mais prudentes talvez levaram. Vão saquear, então vamos embora. Aquela alegria já mudou o ânimo de guerra para outra perspectiva. E vão lá, vão correndo saquear. E eles são surpreendidos pelos 3 exércitos que vão persegui-los, matá-los. E Deus disse para Israel que ia entregá-los nas suas mãos, ou melhor, os 3 reis, que ia entregá-los nas suas mãos, e que era para eles taparem as fontes, derrubarem as fortalezas. Aquele imposto que eles não pagavam ficou muito caro, porque eles vão matar muita gente vai morrer. E o rei dos Moabitas, tal do Messa, ele tentou encarar Moabe com 700 homens, o Edom, tentou encarar o rei de Edom, mas Deus estava nessa guerra e não deu para ele. E ele, correu para o seu palácio. Correu para o seu palácio. E tem uma narrativa, tem um achado entre os judeus, um tratado, um negócio assim, de que ele chegou lá e juntou os seus sábios, seus entendidos, sacerdotes do suposto Deus deles, e falou, vocês não me garantiram a guerra? Aí eles falaram, não, os deuses nos falaram que qualquer outro povo você venceria, mas contra os judeus, não. Que eles são invencíveis, o Deus deles é invencível. Aí contaram para ele a história de Abraão. Isso é uma narrativa que está lá escrito, um tratado judaico. Contaram a história de Abraão, do sacrifício de Isaac. Aí ele pensou, se Abraão não ofereceu o filho, e Deus deu para ele a vitória, imagina se eu oferecer. Só que Deus não recebe sacrifícios humanos, se for o caso, né, se for dessa escrita for proceder, aí, nesse contexto, ele oferece o seu filho, que seria o rei, que seria o seu sucessor. Oferece no muro da cidade, no muro lá da capital, de onde ele reinava, para todo mundo ver, quem estava dentro, quem estava fora. Então houve uma grande comoção, e isso é um problema, né? Até hoje a gente vê os bandidos nas favelas, nas comunidades, o que eles fazem? Matam um morador, aí tanto vai constranger a polícia, como os moradores. Os moradores, isso aí é um problema sério. Então Israel volta e eles ficam lá. Israel desiste da guerra. O versículo final diz assim, então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu um holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Houve-se grande indignação em Israel. É um ponto que a gente não alcança, não consegue entender os porquês. Aí alguém achou essa escrita lá para tentar justificar o porquê que esse homem sacrificou o seu filho.
Então isso não é um fato, está escrito lá. Eu não trago isso como verdade absoluta, mas é bem coerente. É assim, bate certinho, né, com a história. O que motivaria o rei a sacrificar o seu próprio filho, seu herdeiro? Tinha que ter uma motivação por trás. E essa é uma possibilidade, que seria essa a motivação, a história que contaram de Abraão sacrificando Isaac. Aí, se ele não sacrificou e Deus deu essa vitória, imagina se eu sacrificar. Essa é uma narrativa, uma possibilidade. Ninguém está afirmando nada, mas tudo, por trás de tudo existe uma motivação. E certamente era um rei mau, cruel, para chegar a esse ponto, né? Então, amados, fechamos aqui esse texto. Espero ter contribuído no seu conhecimento. Que Deus abençoe. Até o próximo capítulo da nossa revista Estudando a Bíblia em Classe. O nosso próximo assunto: Eliseu multiplica o azeite e pão e ressuscita um menino. Se Deus permitir, estaremos fazendo a exposição desse texto.